Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco na sua TV Rio Branco, canal 8 do SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Na hora de fazer compras, tá? Alimentação de um modo geral, não pense duas vezes. Vai em qualquer uma das lojas do supermercado Araújo. O Araújo desafia a crise com preços imbatíveis e promoções tentadoras para você realmente abastecer sua geladeira e sua despensa. Fazer a sua festa no final de ano com os amigos. Se você quiser comprar ainda mais barato, então você vai ao Araújo Mix, que é uma mistura de atacado e varejo e atacado em um só lugar. Tá bom? Temos também o apoio do Nando Cabeleireiros, que continua fazendo a cabeça de muita gente aqui na cidade, na rua Isola Parente, a esquina com a Manuel Barata. Crianças, jovens e adultos, de todo tipo, você é atendido e muito bem atendido lá no Nando Cabeleireiros. E ele está aí com a promoção na terapia capilar, que recupera o seu cabelo em pouco tempo, em poucas sessões. Então, dê adeus à calvície. Comparecendo lá ao Nando Cabeleireiros, do meu amigo Nando Barbosa, o novo assistente social da cidade. Ok, e a conversa agora é com o Raimundo Lima, ou Raimundo Sabonete, como queiram, né? Como ele é mais conhecido. Ele foi dirigente do INCRA aqui no estado, foi dirigente do INCRA em nível nacional, é formado em economia, especialista em direito agrário, direito ambiental e também especialista em desenvolvimento agrícola. Isso é só um resumo do currículo escolar do Raimundo Lima, o Sabonete. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder participar do seu programa. Você conseguiu se destacar no INCRA, tanto é que foi convidado a ser diretor em nível nacional. No INCRA, eu entrei aqui em 93 e fiquei até início de 97, quando fui para o Tocantins, e lá fiquei 1 ano. Depois fui convidado para assessorar o presidente do INCRA, na época o Dr. Milton Seligman, que hoje é vice-presidente da Ambev, e retornei ao INCRA em 2003 e fiquei 9 anos como diretor nacional. Depois decidi sair do INCRA para trabalhar na iniciativa privada. Montei uma empresa de consultoria que está instalada em Brasília, no Brasil 21, e estou trabalhando nessa questão de terras, né, tanto na área agrária como na área fundiária, na área ambiental. E, graças a Deus, com muito trabalho, né? Então, o trabalho aqui do INCRA no Estado realmente nos promoveu. Isso atribuo aos servidores do INCRA, né, dedicados e abnegados aqui no Estado, e todos muito competentes, com uma história bonita. O próprio Nascimento, que hoje ainda está no INCRA em Brasília, que recentemente lançou um livro sobre a colonização do Acre. Isso. Então, a gente faz parte desse quadro de pessoas que sempre lutou para ver o Acre melhor, né? Para ver o Acre mais desenvolvido. E continuo contribuindo quando posso e sonhando com o Acre cada vez mais próspero. Você falou agora há pouco, um assunto importante, do corpo técnico do INCRA, que nós temos bons profissionais lá. O problema é que esse pessoal está se aposentando. O desafio agora é preencher esses cargos com essas vagas que vão surgir com pessoas também qualificadas. Você acha que o INCRA vai conseguir fazer essa transição sem perder a qualidade? O INCRA foi, juntamente com a Polícia Federal, foram os 2 órgãos que mais contrataram nos últimos concursos, nos últimos anos, já pensando em repor, porque era um quadro de 5.000 servidores, muitos, né, já em fase de aposentadoria, porque o órgão se instalou, foi criado em junho de 70, né, então, evidentemente, que as pessoas vão atingindo a idade da aposentadoria e todos aí com aposentadoria merecida, né? Claro. E o INCRA foi, ao longo desse tempo, contratando agrônomos, agrimensores e outros profissionais que não tinham no quadro, quando tinha era muito carente, como é o caso de engenheiros florestais, né? Engenheiro civil também, que foi ampliado, economistas, administradores de empresa. E essa turma passa por um processo de ambientação e também por um processo de qualificação nas áreas específicas, porque tem a área de cadastro, tem a área de obtenção de terra, tem a área de desenvolvimento, que hoje reúne a área de assentamento e também os benefícios que são levados aos assentados. Muito bem.
O fato de você ter passado algum tempo aqui, foi para Brasília, essa experiência que você teve agora como membro lá, como assessor direto da presidência do INCRA em Brasília, como é que você viu essa passagem sua por Brasília? Olha, foi bom. Na época que eu fui como assessor especial da presidência, foi uma época boa. Depois eu fiquei como diretor 9 anos. Isso. Então, então você INCRA ficou mais tempo como diretor do que como assessor. Sim. O INCRA é um órgão que tem um conselho diretor, né? Então, todas as decisões do INCRA, elas são colegiadas. Elas são tomadas pelos diretores. Reúne-se o presidente e os diretores e ali decidem sobre todas as matérias, compra de terra, desapropriação das terras, pagamentos e distribuição de recursos, do orçamento e tal. E nós tínhamos, aqui o Acre tinha 2 votos no conselho, que era o meu e o do Nascimento, que era chefe de gabinete na época, hoje está noutra área. Então foi um período bom que a gente trouxe bastante recursos para o Estado, né, a gente decidia, a gente interferia na vinda de recursos aqui para o Estado. Na época o superintendente era o Raimundo Cardoso, né, que fez muito aqui pelo INCRA, tanto na recuperação da sede como na recuperação dos assentamentos. Ele foi o seu sucessor, não? Não. Meu sucessor foi o professor Josué. O Josué Fernandes. Até já faleceu, né? Não está mais conosco. E depois do Cardoso entrou o Neto Taumaturgo, que um dos técnicos competentes aqui do Estado, aliás, muito competente, está no Tribunal de Justiça, dando a contribuição dele, e que também contribuiu muito aí para o INCRA. Depois nós tivemos o Idésio, né? Isso. E agora está o Márcio, quer dizer, todos técnicos bem qualificados, né? Então, o problema hoje é só a questão de orçamento, de dinheiro, né? Porque o país atravessa uma crise e a crise reflete imediatamente nas instituições. Como o próprio nome diz, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para se fazer reforma agrária, para se fazer colonização, o INCRA enfrenta ainda uns problemas graves. Aqui no Acre, alguns, no sul do Amazonas e principalmente no estado do Pará. É o conflito, né, pela posse de terra. O INCRA tem que entrar nessa bola dividida, infelizmente. E aí? Eu quando estava como diretor do INCRA, eu fui o diretor que mais intermediou conflitos, né, no Pará, no sul do... Você tem que agir com muita calma, né? Não dá para ir na força, né, infelizmente. No sul do Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, quando ocuparam o INCRA, e em vários estados do Brasil. E tem que prevalecer o diálogo. Agora, esses dias conversando com alguns colegas, vocês se preparem, porque nós temos um cenário que eu diria o seguinte: as usinas aqui de Rondônia estão sendo concluídas, né? Por onde vão aquelas pessoas que estão trabalhando nas usinas? Por onde vai aquela mão de obra? Por enquanto está tudo bem, né? Creio que eles não vêm para o Acre, né? Vão ficar por Rondônia ou vão pegar a estrada 319 e ir até Manaus, porque é a Zona Franca, é uma área que emprega muita gente, muito embora também já esteja dando sinais de desemprego e tal. A maioria é mão de obra qualificada? Ou é só mesmo... Não, a maioria não. A maioria é mão de obra desqualificada. Então, acredito que... Que é o mais... aumenta o problema nesse caso. Acredito que Rondônia e o sul do Amazonas vão passar por momentos difíceis, né, de ocupação de terra. Porque quando o cidadão, quando ele não tem emprego, né, pensa a gente, poxa, tá aí, ninguém tem emprego, ninguém tem oportunidade e tal... Vamos ali para a terra, que lá a gente produz a mandioca, produz a galinha, produz alguma coisa e não vai morrer de fome. Claro. Então, a questão da sobrevivência está a terra. A terra é a primeira expectativa que ele tem de sobrevivência. Então, eu acredito que nós vamos ter problemas de ocupação de terras imediatamente aqui nessa região, aqui Rondônia e sul do Amazonas, mas também no Brasil todo. Então, o INCRA passa a ter ainda uma importância maior, porque essas terras precisam ser compradas ou desapropriadas para que as pessoas sejam assentadas. Ou seja, se entendi bem o que você acaba de falar, pode se transformar num retrocesso. Ou seja, o processo está lá na frente e vai ter que voltar um pouco para atender isso aí, quer dizer... Exatamente. Complicada a situação. E para isso tem que ter servidores, o INCRA tem servidores qualificados, mas tem que ter recursos, né? O técnico precisa de diária, precisa de recursos, o INCRA precisa de recursos para compra de terras, né? E essa questão, por incrível que pareça,
O INCRA do Acre sempre foi referência porque, quando ele foi fundado aqui, coordenava essa parte do Amazonas e de Rondônia, né? Entendi. Que era a coordenadoria aqui da Amazônia Ocidental. Depois criou-se a Superintendência do Amazonas, depois criou-se a de Rondônia. Pouca gente sabe desse detalhe, né? Então, mas o Acre, ele não... Em função dessa localização, né? Que ficava muito próximo, quer dizer, a nossa relação com Boca do Acre, por exemplo, muito mais próxima do que Boca do Acre com Manaus, né? Então o Acre não perdeu essa referência, tanto que as questões, nós tivemos a última superintendência criada foi a de Santarém. Ela basicamente, ela foi suprida e hoje temos técnicos lá assumindo o cargo, como é o caso do Muni, pessoas que foram e nem voltaram mais. E outros que vão esporadicamente compor força de trabalho para fazer aquelas atividades lá, né? Santarém, Marabá, também Mato Grosso, o sul do Amazonas. Então o pessoal do Acre, pelo número e pela qualificação e também pela competência que o Acre sempre primou por isso, desde a época do seu primeiro superintendente, o general Moreno Maia, na época, né, o INCRA tem sido referência para esses trabalhos. Eu lembro que um dos últimos trabalhos que eu fiz no INCRA foi no Rio de Janeiro, onde por vários anos aquele conflito estava instalado e nós levamos técnicos do Acre que chegaram lá, fizeram as demarcações de terra, construíram as casas e resolveu-se o problema. E depois aqui no município de Apuí, que você daqui de carro vai para Rondônia, de lá para o Maitá e vai para Apuí. E mais de 50 técnicos aqui do estado tiveram à disposição desses trabalhos. Então, é uma superintendência muito respeitada. O pessoal do Acre realmente é muito bem qualificado. Tem uma diferença para as demais superintendências. Você agora está na iniciativa privada. Certo. Você volta a Rio Branco, vai ficar em Brasília, vai montar base, como é que é? Não, eu fico em Brasília, eu tenho parceria com o escritório de São Paulo, estamos também fazendo parcerias aqui com Rio Branco, principalmente nessa questão de preparar as áreas para certificar o carbono, né? Nós temos agora um escritório em São Paulo que estamos fazendo essa questão da certificação na modalidade RED. Você está apostando então nisso? Eu aposto e acho que é uma saída para o Brasil. Recentemente eu tive uma conversa com o senador Romero Jucá de Roraima. Eu estava dizendo para ele, o governo precisa resolver o problema da crise, da falta de dinheiro, com as florestas públicas que o Brasil tem. Você começa pelas terras indígenas. Todas são terras públicas federais. Depois várias unidades de conservação, parques nacionais, florestas nacionais, reservas extrativistas, foram alocadas, foram criadas em terras públicas já federais. Então essas terras que o governo federal é dono, certifica essas áreas e vende esses títulos no mercado internacional. Aliás, eu vou fazer uma pergunta para você, fique bem à vontade para responder, sem nenhuma pressão. O que a gente percebe claramente nos debates sobre questão ambiental, de desenvolvimento na Amazônia principalmente, é que os investidores enfrentam muitas dificuldades. Às vezes nem precisa, ele tem o capital, ele não vai precisar de financiamento público, mas ele acaba esbarrando na legislação muito rígida. Eu acho que não precisa ser como o Peru e na Bolívia, que é tudo liberado, mas acho que em alguns momentos o Brasil peca por isso, esse excesso de proibição, não pode isso. Aí se depara com área de preservação ambiental, área de preservação permanente, área que você não pode nem olhar, imagine tocar. O que fazer? Não pode tocar nas áreas indígenas. Como fazer a reforma agrária? Como fazer o processo da evolução do campo ir para frente com essas amarrações? Veja só, as áreas indígenas são dos índios e essas não podem realmente, só os índios podem fazer alguma coisa que é usufruto. Muito embora tenha um projeto do senador Romero Jucá de Roraima autorizando, e aí com uma série de regras, né? E em sendo aprovado, você vai poder explorar minérios e fazer manejo nessas áreas e tal. Mas fora dessas indígenas, deixando de lado, as unidades de conservação, exceto o parque, mas as florestas nacionais e as reservas extrativistas, elas podem ser manejadas pelos seus proprietários, né? Agora, é evidente que o processo
nós temos que simplificar os processos. Os processos têm que ser simplificados. Aliás, melhorou alguma coisa com a implantação do novo Código Florestal, na sua opinião? Melhorou muito e vai resolver uma questão, que é o passivo ambiental dessas áreas que estão em produção, das áreas que estão sendo utilizadas. Quer dizer, na minha opinião, resolve dois problemas. Do produtor, que tem passivo e não tem como pagar esse passivo, não poderia pegar a sua área e reduzir, né? Porque nós temos, se a gente pegar aqui a Amazônia, nós temos 80% de reserva legal. Então, se ele pega a área dele e cerca, e deixa que ela se regenere naturalmente, ou então interfere no sentido de reflorestar com espécies da região, certo? Ele ficaria com 20% para usar. Ao passo de que, com o novo Código Florestal, ele pode comprar áreas dentro das unidades de conservação, certo? E oferecer em compensação. Se elas estiverem dentro de unidade de conservação do Estado, essas áreas serão transferidas para o Estado. E o Estado ganha essas áreas, compensando o crime que ele fez. E ele fica com sua área desimpedida para produzir. Se for em unidade de conservação federal, quem vai receber essas áreas é o Instituto Chico Mendes. Né? Então você resolve um problema que é do Estado e também do Estado brasileiro, que não tem dinheiro para pagar essas áreas, para indenizar essas áreas que estão dentro das unidades de conservação, ele receberia isso fruto da compensação do cidadão que desmatou a mais. Então resolve um problema do governo, que é a falta de caixa, de dinheiro para fazer esses pagamentos, essas desapropriações, e resolve também o problema do proprietário. Quer dizer, nós temos 330 milhões de áreas abertas, então o Brasil tem condições de triplicar sua produção agrícola, certo? Sem ter que desmatar nada mais no país. Basta que a gente use essas áreas que já estão encapoeiradas, mas que elas anteriormente foram desmatadas, né? Incorpore ao processo produtivo e aí a gente possa gerar emprego e renda, porque se a gente olhar nos últimos anos, quem mais contribuiu para o equilíbrio da balança comercial e para a balança de pagamentos do Brasil foi a produção agrícola, que cresceu muito. Claro. Nós tínhamos no governo do presidente Sarney 70 milhões de toneladas, hoje nós passamos de 220 milhões de toneladas. Foi o último setor a ser atingido pela crise, o último. Né? O último setor a ser atingido. Porque de leve, mas foi. Ele estava bem estruturado, claro, né? Bem estruturado, preparado. E nós tivemos um momento que os Estados Unidos teve problemas de clima, né? Seca nos Estados Unidos e tal, e nós avançamos muito nesse período. Então, o Brasil está bem estruturado para essa questão da produção agrícola. Conversei aqui com o ex-superintendente do INCRA e diretor também do INCRA em nível nacional, Raimundo Lima, o Sabonete. Foi um prazer. O prazer foi meu. Fica à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, da gente estar debatendo esses temas e vou estar sempre à disposição. Foi um prazer. Bom, prazer foi Feliz meu. Natal e próspero ano novo. Fica com Deus. Sucesso no novo também. Empreendimento, tá? Só um pouquinho aí. Okay. Só um pouquinho aí. Depois do intervalo comercial, eu volto para falar sobre o Feijão Amigo. Sábado, a partir das 11 horas, na ABB. Eu vou conversar com o pastor Lucas Sinhazic e também com a banda de pagode. Vem pagode para valer. Até já.